Olá, boa noite. Como vai você? Como está a sua casa, a sua família? Como vai o seu ministério? Hoje é sexta-feira e hoje é um dia de estarmos aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração e, como sempre, abordando o tema da liderança da igreja, o ministério, porque entendemos que o ministério é uma classe de pessoas que servem a Deus, que muitas vezes trabalham de forma desnutrida e não tem muitas vezes um respaldo, uma alimentação sólida para poder passar para aqueles que estão embaixo de suas lideranças. Então hoje é um dia especial para isso, para você que é um líder, para você que serve a Deus, para você que é um pastor, você é um pastor titular, um pastor auxiliar, ou é um candidato aí, ao pastoreio, ou você é um líder de departamento na sua igreja, um líder de célula, você é um líder de setor, um líder de rede, ou você é um pastor de rede, ou você, enfim, é alguém que almeja o episcopado, alguém que almeja o ministério. Diz a palavra que quem almeja o episcopado ou quem almeja o ministério, excelente obra deseja. Está desejando algo maravilhoso que Deus preparou para que nós, seres humanos, seus filhos, restaurados e reconciliados com Ele, façamos para Ele, servindo a Deus e realizando os seus sonhos, ok? Então, você já é inscrito no canal aí, canal Pastora Natalino Moreira, se inscreva aí, tem vermelhinho, inscreva-se aí, é só clicar em cima, do lado tem o sininho. Se você quiser clicar no sininho, ali clica no sininho, ali todas, aí você vai receber todas as notificações, vai receber aqui as mensagens e também você pode comentar lá embaixo, lá embaixo colocar seus comentários após aí você ouvir o vídeo, na verdade, e será muito importante o que você comentar. Isso vai ajudar muito a gente saber como é que você está sendo alcançado, a importância que a palavra tem para você, ou de repente que não teve, você é livre para opinar, e também você pode compartilhar com seus amigos, para que a gente consiga aí a cada dia mais e mais membros aí no canal, mais inscritos na verdade, no canal, e assim a gente estará multiplicando a boa semente do Evangelho para as pessoas que passarem a assistir com o seu compartilhamento, ok? Então faça isso, estaremos aqui por aproximadamente 1 hora. Bem-vindo a você que está chegando agora aí, que entrou, e graças a Deus estamos aqui com o controle das máquinas aqui, a Mical, minha filha amada, está com um penteado lindo, maravilhoso ali, cuidando desses cabelos, e ontem eu fui o cabeleireiro dela, compartilhando um pouquinho aqui da nossa vida, com você que faz parte da família, então ontem, ontem fizemos um corte muito bonito no cabelo dela, e até agora não recebi nada ainda, mas espero até o final do ano, quem sabe, Então, minha esposa também, eu corto o cabelo da minha esposa, para você ver como eu não sou só pastor, a gente faz muitas coisas, muitas coisas, Quem sabe na decorrência aí dos dias a gente vai passando um pouquinho do que a gente faz, do que a gente aprendeu a fazer e faz, e somos aí pau para toda obra, não tem dificuldade. O que é possível aprender, nós estamos dispostos a aprender, porque tudo cooperará para a glória de Deus, nosso amado Pai Celestial. Então, querido, prepare o seu coração. Hoje eu quero trazer um tema muito, muito importante, um tema que marca a nossa vida e nos traz um ensinamento muito maravilhoso, um ensinamento muito, muito maravilhoso, e é o tema, por exemplo, assim, com quem você mais aprende no ministério? Você que é pastor, você que é um líder, com quem você aprende mais no ministério? Quais são aquelas pessoas que te trazem mais ensinamentos? De repente você pode pensar assim, são aqueles que
têm teologia, que são mestrados aí na palavra, né, que são bacharéis em teologia, tem aí um alcance de um conhecimento amplo das escrituras, é com esses que eu aprendo, né? E na verdade não é com essas pessoas que a gente aprende, né? Nós aprendemos com aquelas pessoas que são bem difíceis, né? Bem difíceis. Você conhece alguém assim? Ah, com certeza você conhece alguém difícil, né? Você já lembrou de 2 ou 3 aí, né? É, exatamente, aqui em casa também, né? Eu não sei se eu sou uma pessoa difícil, eu sou um pai difícil, né? De repente, um dia a Mical pode dizer se eu sou um pai difícil, né? Ou quem sabe se ela é uma filha difícil, né? Não é tanto assim, né? Mas, na verdade, a gente procura viver em comunhão, a gente procura se entender. Todos nós temos pontos fracos e fortes, temos deficiências, somos difíceis em algumas áreas, não é verdade? Todos nós temos, mas tem aquelas pessoas que são extremamente difíceis, né? Então, antes de nós discorrermos aqui a palavra de hoje, né? E eu quero convidar você para nós ler. O tema da mensagem de hoje é o que já está aí na telinha já, né? Quem são os seus mestres em seu ministério? Quem são os seus mestres em seu ministério? Será que somos capazes de mencionar mestre, né? Mestre é aquele que ensina, não é verdade? Mestre nos 5 ministérios, aquele que é o mestre, ele é o professor, ele é a pessoa entendida, é aquela pessoa que ensina. Mas existem mestres que não sabem tanto assim, que nem conhecem direito a palavra de Deus e elas se tornam mestres na nossa vida. Elas se tornam mestres pela sua maneira, né? Eu gostaria que você, enquanto você está assistindo, vá compartilhando aí, né? Você lembrou de alguém? Você lembrou de alguém? Você é um pastor difícil, né? Vamos trazer mais para a vida pessoal. Você é um líder difícil? As pessoas têm que te suportar? Certamente, você é aquela pessoa que Deus criou do jeito que você é, né? Você é assim, né? Só que a maneira que nós somos, elas são úteis. Deus não errou quando nos fez. Não, Deus não errou quando Ele nos deu o nosso temperamento, né? Quando Deus nos dá um temperamento sanguíneo, por exemplo, né? É o Pedro, né? É o Pedro, é aquela pessoa que tem a emoção à flor da pele, né? Qualquer coisa que aconteça numa situação de socorro, Pedro é o primeiro a levantar e sair correndo para oferecer ajuda, né? Quem tem esse temperamento é assim, nunca ele vai ser um fleumático, né? Um fleumático que acaba indo ao supermercado com a mulher e a mulher vai botando as coisas no carrinho e ele vai tirando o carrinho e devolvendo na prateleira, né? Ele quer economizar, é aquela pessoa calma, branda, que está desabando o telhado e ele diz, não vai cair, né? Esse é o fleumático, né? E tem o temperamento melancólico, né? Que é aquele temperamento daquela pessoa que tem uma dificuldade de tomar decisões na vida, né? Você já convida uma pessoa, um fleumático, ou melhor, um melancólico, para um passeio, você tem que avisar no mínimo 30 dias antes, para que ela pense, para que ela veja as possibilidades, para que ela possa imaginar os riscos que vai correr, para ver se realmente vai decidir ir ou não. E acontece que às vezes passa os 30 dias e o melancólico não decidiu ainda, né? Então são tipos de temperamento. Em contrapartida, nós encontramos aí o colérico, né? O colérico, que é aquele temperamento que é um líder por excelência, é uma pessoa que não espera muito, que não tem muita paciência, não é? Que faz certamente gozação com as pessoas de uma forma espontânea, né? É aquela pessoa que, se você não cuidar, ele decide por você, né? Então são 4 temperamentos. Deus não errou quando nos criou assim, né? Tem pessoas de fé, tem pessoas que são desconfiadas, né? Tem aquelas pessoas assim que você está empenhando a sua fé, você está até acreditando por ela para ajudar ela, mas ela ainda está naquela mornice, naquela mesmice, não se mobiliza, não dá um passo para frente nem para trás, fica aquela sintonia
que não vai a lugar nenhum, né, de indecisão. Então existem pessoas, né, alegres, tem pessoa que quando você cumprimenta te dá um sorriso, né, tem aquelas pessoas que não sorri para você, né, às vezes você chega num estabelecimento comercial e você se depara com pessoas que te dão um bom dia de cara fechada, né, parece que a noite não foi aquilo, né, que gostaria que fosse, o dia amanheceu e de repente traz aquela situação de casa para o trabalho, né? É uma coisa que nós temos que aprender a dividir e a separar os momentos da nossa vida, né? Então tem pessoas, né, que são aquelas pessoas sérias, te recomendam, é aquela pessoa que você para no sinaleiro, você esqueceu de colocar o cinto e ela está caminhando na rua, ela bate na janela e diz, põe o cinto, esqueceu do cinto. São pessoas assim, então cada um tem uma maneira, uma perspectiva, cada um tem um comportamento e nós somos parte desta sociedade e convivemos com pessoas das mais diversas estirpes, das mais diversas maneiras. Temos pessoas para todos os gostos, não é verdade? Tem gente que gosta de você, não é verdade? Tem gente que gosta demais de você, mas tem gente que não te suporta. Você nunca fez nada para aquela pessoa, mas as pessoas não gostam de você. E nós temos que aprender a conviver com quem gosta da gente, com quem não gosta. E nós somos parte nesta sociedade. Nós somos a sociedade. Nós somos pessoas criadas por Deus para escrevermos uma história aqui nesta terra. Ok, amados? Então, quem são seus mestres no seu ministério? Glórias a Deus. Então, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 58. Eu quero ler com você, né? Diz assim a palavra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então veja que palavra maravilhosa. Nós vamos conversar hoje sobre vários assuntos da caminhada ministerial, abordando o tema quem são os seus mestres no seu ministério e abordando, embasado nessa palavra que nós lemos aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, quando nós aceitamos o ministério, quando nós aceitamos e entendemos o chamado de Deus, nós não temos dimensão de caminhos que Deus vai nos levar. Você não tem noção, né? Você não tem noção. Certa vez eu encontrei uma pessoa que eu conheci, não vou dizer assim um amigo, porque amigo é diferente. Um colega, por exemplo, um colega que passou um tempo sem que eu o visse, por alguns anos, e um certo dia na rodoviária, eu encontrei essa pessoa e começamos a conversar, e eu perguntei a esse homem, e disse: não tenho te visto, por onde você anda? Ele disse: eu estava no ministério, estava servindo a Deus num dos estados aqui. Eu não vou dizer do estado, não tem necessidade disso, né? Estava servindo a Deus num estado e voltei para a minha empresa, voltei a trabalhar no meu trabalho para o qual me preparei. Então, amados, veja bem, muitas vezes as pessoas confundem ministério com emprego, né? Confundem ministério com emprego. Eu confesso a você, e você que é um pastor, você que é um líder, de repente tem seu tempo integral na obra de Deus, é muito mais fácil você trabalhar numa empresa e você trabalhar 8 horas por dia no seu trabalho
completou seu horário de trabalho, você vem para casa. E pronto, você já fez a sua tarefa do dia. Né? Você já ganhou o seu dia. No outro dia você vai voltar para o trabalho. Mas enquanto você não vai, você está em casa, você está com a sua família, você vai de repente jogar um futebolzinho à noite e tal, né? Para descontração e conviver com os amigos. Então é muito mais fácil do que você ter 24 horas no trabalho, na obra de Deus. Eu estou falando que isso é mais fácil, né, por um raciocínio natural. Não estou aqui ignorando o chamado, né? É precioso. Eu não me contentaria em trabalhar 8 horas numa empresa e vir para casa, porque a minha vida é servir a Deus. A minha vida é servir as pessoas. Então a minha vida é isso, né? Isso é tudo para mim, isso é tudo para nós. Aqui em casa posso eu dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos sempre envolvidos na obra do Senhor. Isso, se podemos chamar isso de hobby, isso também é um hobby. Por quê? Porque gostamos de fazer. É o que gostamos de fazer. Servir, sentar, conversar, ouvir, orientar, direcionar. Enfim, esse é o nosso chamado. Mas quando nós somos chamados para o ministério, precisamos compreender que é algo além do natural. Não sou um empregado, não cumpro horas de trabalho. Eu tenho como pastor 24 horas a serviço do reino de Deus. Então quando a pessoa vai para o ministério e ela volta do ministério, então alguma coisa está errado. Ou confundiu o chamado, né, e fez coisas que Deus não mandou, e logo essa pessoa acaba voltando. Então, para servir a Deus, para romper no ministério, para rompermos no ministério, é preciso nós vestir a camiseta, se enrolar na bandeira do Evangelho, tomar posse da vida eterna, ser revestido do Espírito Santo, erguer a cabeça, ativar os olhos de águia e partir para o serviço, para o trabalho. E é bom que entendamos isso, que é por toda a nossa vida. É por toda a nossa vida. Nós não vimos nenhum exemplo dos apóstolos, quando eles chegaram à velhice, não vimos nenhum deles aposentado e dizendo, cumpri, como Paulo disse, completei a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Paulo foi até os seus últimos dias de vida servindo ao Senhor. Pedro também, João na ilha de Patmos, ali, escrevendo, recebendo as revelações do Espírito Santo, escrevendo o Apocalipse. Né? Então todos eles cumpriram toda a sua vida ministerial. E nós aqui nesse tempo, querido, nós não temos outra coisa senão a fazer, senão cumprir todos os dias de nossa vida servindo ao Senhor. Então, como é que eu sirvo ao Senhor? Né? Eu sirvo ao Senhor servindo as pessoas. Tenho Deus como Senhor da minha vida, que está acima de tudo e de todos, e tudo que faço deve ser para a glória dele, e Jesus sempre tem que ter um espaço maior na minha vida do que qualquer outra coisa, do que qualquer grande ministério, do que qualquer sonho ministerial. Jesus tem que ser o centro e o foco da nossa vida, ok? Então, queridos, e as pessoas difíceis? Né? Você tem elas na sua memória aí. Então, quem são os seus mestres? Os seus mestres são essas pessoas. Né? Você já passou por um momento em que uma certa pessoa da igreja ou do próprio ministério te botou numa situação que você ficou sem saída, que você se sentiu assim que nem Israel no Pirrairote, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir? Você já passou por alguma situação com uma pessoa difícil que o problema que ela te causou fugiu da tua alçada? Com certeza, com certeza. Então, normalmente, o que queremos? Nós, normalmente, falando humanamente, nós queremos um pouco de distância dessas pessoas. Por quê? Porque elas nos trazem problemas.
são pessoas que do nada criam problemas, não é? E aí o que acontece? Temos que suportar isso? É claro que temos que suportar, pois nós fomos chamados para isso. Está em nós o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos revela, que nos dá as diretrizes para tratarmos com a igreja do Senhor Jesus. Pense um pouquinho assim, vamos supor que você tenha nascido num lar cristão, mas você teve que se converter para você ser um cristão. Não é o fato de você ter um pai, uma mãe cristã, que isso te faz uma pessoa cristã. Não, você tem que se converter a Jesus. Mas mesmo assim, se você nasceu no lar cristão, você já teve princípios, não é? Você teve o amor de pai, você teve o amor da mãe, você teve o amor dos teus irmãos, você teve uma família e você tem uma noção de família. Agora imagine uma pessoa que não teve a figura do pai, ou que não teve a figura da mãe, ou que teve um pai e uma mãe que viviam em guerra o tempo todo dentro de casa. Pense em alguém que de repente nunca ganhou um abraço de seu pai ou de sua mãe. Alguém que nunca teve um tempo sentado no sofá com seus pais para conversar. Alguém que nunca lhe explicou o porquê do não, né? Às vezes a gente diz não, não pode, isso não há porquê. Nunca disse o porquê. É sempre aquele não taxativo e uma interrogação que fica na cabeça da pessoa que foi, de certa forma, privada de fazer alguma coisa. O diálogo, né? Falta de diálogo. Então, quando nós nos deparamos com pessoas que têm certas dificuldades e que externam esta dificuldade no convívio, no ministério, dentro da igreja, são pessoas que nós precisamos ver a sua história. Precisamos ver por que elas são assim. Então, aí é que entra a parte da importância, a importância de cuidarmos das pessoas, de orientarmos as pessoas, né? Hoje eu estava conversando com a minha filha aqui sobre a psicologia, né? Então, o trabalho da psicologia é algo fantástico, né? Quando a gente atende pessoas e você atende as pessoas com base na palavra de Deus, você vai muito além do psicólogo, né? Você pode não ter uma formação psicológica, ter um diploma pendurado na parede, na sua sala, no seu escritório. Você pode não ter, mas nós somos formados que nem o ferro na mão do ferreiro, forjados no fogo da batalha. E aprendemos a compreender, aprendemos a entender, aprendemos a mudar o comportamento. Você nunca pode tratar uma pessoa de uma forma, de uma maneira, e você tratar uma outra pessoa que tem outra história da mesma maneira. Não, cada história é uma história. Cada pessoa, ela tem atrás de si um histórico. E ela tem no momento presente uma reação. Não é uma reação do que acompanhou ela na formação dela. Então jamais podemos tratar, se você atender no dia, você atender 3 pessoas, né, você vai ver, você vai ter que ter 3 maneiras de atender e de te comportar diante daquela pessoa. Você não pode usar o padrão, né? Você não pode usar o mesmo, porque em primeiro lugar, para ajudar alguém, precisamos ter ouvidos. Precisamos ouvir, né? Somos por natureza muito falantes, né? Mas há tempo para ouvir, há tempo de falar e tempo de ouvir. Todo conselheiro, ele deve ter bons ouvidos, bons ouvidos. Se você não ouvir as pessoas, você nunca vai poder ajudá-las. E se você ouvi-las e a sua história for escabrosa, a sua história for difícil, não fuja dela. Ela vai te ensinar muitas coisas. Aqui é onde entra o crescimento e o aprendizado do líder, do pastor, né? Então, essas pessoas são necessárias. Uma palavrinha que eu gosto muito de falar nessa palavra, né? Porque aprendi a ter paciência, não é? O meu temperamento não é um temperamento de uma pessoa que tenha paciência, né? Mas o Espírito Santo, ele nos ensina a ter paciência, né? Quantas vezes
a gente, pelo fato de sermos explosivos, de ter o pavio curto, como se diz, de não termos muita paciência, a gente chuta o balde, a gente bate a porta, a gente já fica, já cria cabelo nas orelhas, parece que se transforma numa fera. E a gente quebra a cara, a gente erra e tem que voltar a pedir perdão. Então, para que não venhamos ter que mexer no nosso orgulho ferido, então é melhor não causar uma situação difícil. E para isso, para termos paciência e aprender a respirar mais fundo, a contar até 10, não é? Eu sempre digo, né? Às vezes é melhor nós dar uma mordida na língua do que falar às vezes uma palavra só, porque uma palavra, amados, a palavra de Deus nos diz que um pequeno fogo, uma pequena faísca, num tempo de seca, é capaz de incendiar um bosque. Você não vê um incêndio. Nós vimos aí no início do ano os incêndios lá na Amazônia e tal. Não, aqueles incêndios não começaram daquele porte, daquele tamanho. Eles começaram com um pequeno fogo. E às vezes um pequeno fogo incendeia uma floresta. Então, às vezes, uma palavrinha, ela acaba causando um sério problema. E essa palavrinha, ela vem com pimenta malagueta, ela vem pegando fogo. Por quê? Porque ela está incendiada pela alma, que está irritada, que está explodindo. Então, aquela palavra, ela vem como uma flecha venenosa e atinge o coração da pessoa e causa um estrago danado, é uma quebra de relacionamento, e para consertar isso depois tem que ter muita humildade, muita entrega, muita renúncia, e certamente isso acontece no dia a dia, e eu creio que você que está nos assistindo aí também já passou por alguns momentos desse e teve que aprender. Então essas pessoas difíceis, queridos, elas nos ensinam a ter paciência. Esta é a palavrinha abençoada. Ensina-nos a ter paciência, porque todos nós, sem exceção, nós aprendemos, oramos a Deus e pedimos para Deus nos ensinar a ter paciência, não é assim? Todos nós. Senhor, dá-me paciência, né? Dá-me paciência, senão eu acabo com ele, né? Não, dá-me paciência, Senhor. Então, quando você entende que precisa de paciência, olha, eu creio que essa é uma das orações que o Espírito Santo de Deus, ele escuta imediatamente. É quando ele tem uma disponibilidade no coração de alguém que está desejoso de ter paciência. Querido, quando você pede paciência para Deus, pode ter certeza de uma coisa, que as pessoas calmas vão se afastar um pouco de você por uma intervenção divina, porque Deus vai tirar aquelas pessoas calmas de perto de você e vai colocar ali, como a gente diz, uma mala sem alça, né? Não estou comparando as pessoas como malas, né? Mas é aquela mala sem alça de papelão e que você tem que usar no dia de chuva, né? É complicado as coisas. Então, por quê? Aí você diz, Senhor, eu te pedi paciência, Senhor, e o Senhor colocou essas pessoas do meu lado, né? Então, nitidamente podemos entender que para ter paciência é preciso que alguém torre a nossa paciência para que possamos exercitar a paciência, né? Enquanto nós não vencermos a questão da paciência, nós vamos ter pessoas de difícil relacionamento na nossa vida para nos ensinar a ter paciência. Então é necessário, né? É necessário. É sempre necessário nós termos uma pessoa difícil perto da gente para nos treinar. Então as pessoas difíceis, elas são bênçãos de Deus na nossa vida. Elas são bênçãos de Deus no nosso ministério. Quando é que você cresce? Quando é que nós crescemos? É quando tudo está bem? É quando todos são teus amigos? É quando todos concordam contigo? Não. Você cresce quando de repente alguém discorda até de você. A discordância vai te chamar a atenção. Agora a concordância está bem, está tudo ok.
vamos que vamos, né? Estamos ligados, estamos juntos. É o que a gente diz, né? Estamos juntos. Né? Mas de repente alguém se levanta e se põe em forma oposta. Vai te chamar atenção. Você pode ter 30 pessoas de acordo com você, mas se uma discordar de você, aquela uma vai chamar a tua atenção. E quando isso acontece, entenda assim, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na tua vida, é trabalhando na nossa vida, para nos moldar, para melhorar a nossa imagem e semelhança com o Pai. Porque nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Mas o pecado vem e nos faz perder a identidade. Então o Espírito Santo vem restaurar a nossa imagem e semelhança, a imagem do nosso caráter, do nosso procedimento, a nossa vida espiritual. Então para isso é necessário que nós passamos por controvérsias. Não é quando é que você abre o guarda-chuva. Você pode abrir a qualquer momento, não é verdade? Mas quando é que você usa o guarda-chuva? É quando está chovendo. Quando não está chovendo, você não abre o guarda-chuva. Não é? Você pode até usá-lo para o sol, em vez de guarda-chuva, guarda-sol. Mas você vai usar no momento oportuno, né? Então, pessoas de difícil relacionamento são necessárias na nossa vida. Quando tudo está bem, amados, preste bem atenção. Quando tudo está bem, você aprende? Você aprende mais quando tudo está bem ou quando tudo está mal? Vamos voltar para os dias de hoje que nós estamos vivendo. Eu estou aqui fazendo esta live aqui, fazendo este vídeo, essa gravação, por uma questão de readaptação. Se não tivesse o coronavírus aí que está incomodando o mundo inteiro, eu não estaria aqui, você não estaria me assistindo aí. Mas devido a esse vírus, a gente teve que se readaptar. Nos readaptamos a um sistema. Isto é, passamos a aprender coisas novas, porque a situação ficou difícil. Isto é, nós saímos da normalidade. Nós saímos da normalidade. Nós aprendemos, essa semana passada eu aprendi, que nós fomos treinados para frequentar igrejas, mas não fomos treinados para sermos igreja. Então hoje precisamos aprender a ser igreja. Continuamos indo à igreja, ao templo, para adorar o Senhor, mas precisamos também aprender o fator igreja. Eu sou um corpo com os meus irmãos na minha cidade, no meu estado, no meu país e neste mundo. Então isto é um outro nível de entendimento, onde eu aprendo a ser igreja. Aprendo a ser igreja e não apenas ir à igreja. Foi o que nós fomos treinados. Precisamos ir para a igreja. Muito bem, continuamos indo para a igreja, mas Deus tem trazido, através desses momentos difíceis aí de pandemia, Deus tem trazido uma amplitude de desenvoltura ministerial. É uma amplitude, se amplia a nossa desenvoltura ministerial. Isto é, somos levados a nos desenvolver mais. Somos levados a explorar mais o nosso ministério. Você compreende? Não é? Então, quando tudo está bem, você não cresce, eu não cresço, está bom assim. A acomodação, aí entramos na zona de conforto. Não tem problema, fé para quê se não tem problema? Não é verdade? Né? Eu vou querer água para quê se eu não estou com sede? Vou comer por quê se eu não estou com fome? Então, queridos, entendemos que as situações elas acontecem porque é uma necessidade. Não é quantas pessoas hoje aprenderam a estar mais em casa? Quantos maridos, de repente eu estou falando para homens aqui que chegam do trabalho e eles chegam em casa, tomam um banhozinho e vão jogar futebol todos os dias. Sua mulher não conversou com você, seus filhos não conversaram, não é quando você volta do futebol, você teve com os amigos, você fez tantas coisas que você gosta, mas chega em casa, sua família já está dormindo e você não conversa, você não tem diálogo. De repente Deus trancou tudo, parou tudo parou. Você tem que ver Deus em tudo isso.
Não podemos lançar isso para as costas do capeta, né? Nós temos que entender que Deus está em todas as circunstâncias da vida, Deus está presente. E Deus, Ele nos ensina a crescer e a sermos mais desenvoltos. Nós somos mais desenvoltos, né? Aprendemos com as situações. E quando você tem pessoas difíceis na sua igreja, você quem sabe é uma pessoa difícil, né? De repente você vê os outros difíceis, mas de repente você não percebeu que você é mais difícil ainda porque você não quer entender. De repente você não quer entender, né, que há uma necessidade de mudança de comportamento. De repente você não entende que você tem que mudar a sua maneira de falar. De repente você não entende que a sua linguagem no altar, no púlpito, está agredindo as pessoas. De repente você não está entendendo que você tem levado, em vez de levar a Bíblia, né, você tem levado um rebenque para o altar. Você tem levado uma açoiteira, ou você tem levado uma vara, e de repente o cajado que é para proteger, não tem usado mais. Né? De repente as coisas estão acontecendo, de repente você percebe que pessoas não estão indo mais na igreja, porque você não percebeu. Aí você, de repente, se encolher, você deixa a cólera tomar conta de você, e você acaba usando uma situação para pregar uma mensagem em cima. Então veja bem, quem vai para o culto vai para ter comunhão com Deus, não vai para levar paulada. Não quero dizer que você não pregue contra o pecado, eu sou uma pessoa que prego contra o pecado, mas eu prego o amor também, o amor de Deus, a restauração, eu prego a compaixão, a misericórdia de Deus. Trazemos às pessoas a responsabilidade de crescer. Não sou melhor, tenho que melhorar, muito tenho que melhorar, mas de repente você é essa pessoa difícil. De repente você pode estar dizendo, mas eu não suporto mais a igreja. E aí eu te pergunto, será que a igreja não está dizendo mais? Eu não estou suportando mais o meu pastor. O meu pastor entrou num círculo vicioso de mensagens que é só chicote, é só rebenque, é só vara, todo dia, eu já não aguento mais. Né? Então, quem sabe, queridos, quem sabe a pessoa difícil não está nem à sua direita e nem à sua esquerda. Quem sabe, de repente, você mesmo é essa pessoa difícil que está precisando melhorar. De repente você está precisando se rever, você está precisando se autoanalisar, você precisa fazer uma retrospectiva. Estamos aí quase no meio do ano, né? Mas de repente uma retrospectiva, como é que você está trabalhando? Pense bem assim, o que você faria, né? Quando você analisa a si mesmo, o que você faria tendo um pastor como você ou tendo um líder como você? Você está agradando? Né? É claro que nós não conseguimos agradar a todos, não é a questão. Mas como é que você está se tornando? Você que de repente está passando por algumas mudanças, está vendo algum movimento das ovelhas, não é? Que tipo de pessoa você está se tornando? Pense bem nisso. O que você está fazendo está levando você a uma mudança para melhor, ou você tem degredido? Você tem diminuído as tuas responsabilidades, que é o esforço, que é o ensino, que é o conviver, que é o pastoreio, que é o ministério, que é a amplitude do ministério? Ou você de repente está achando melhor culpar a igreja de alguma coisa? Já chega ao Brasil, né, queridos? Já chega aí as autoridades corruptas querendo nos acusar de que nós, já chega as mentiras de que nós somos o culpado do planeta estar passando por essa situação. O acusador é Satanás, é ele que é o acusador dos nossos irmãos. Então, de repente, a igreja está precisando ouvir uma palavra de vida, uma palavra de fé, não é? De repente você está precisando ser visto pela igreja com outros olhos, e para que te vejam com outros olhos, de repente você tem que mudar o teu comportamento. De repente as páginas que você tem escrito no teu ministério, não precisam mudar o tema, né? Quem sabe, né? Quem sabe é um momento, né? E às vezes a gente não enxerga, a gente só vê os outros, né?
A começar por mim. É um cântico que há muito tempo se canta, a começar por mim, quebra coração. Né? Convém que ele cresça, não é assim que João Batista falou nas águas do Rio Jordão, quando apontou Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Né? Ele disse, olha, eu não sou digno de desatar o cadarço da sua sandália. E convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Então Jesus tem estado no lugar, Jesus tem sido o Senhor na tua liderança, no lugar onde você está servindo a Deus. É para Ele que você está fazendo, ou você está preocupado com o seu nome, ou você está preocupado com o seu sonho, ou você tem reclamado de repente que ninguém vê o teu trabalho. Né? A gente gosta de um tapinha nas costas, né? A gente gosta de um reconhecimento, mas a recompensa vem do Senhor. Por isso nós lemos na palavra aqui, que devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes. Ser firmes e constantes e sempre abundantes. Firmes e constantes. Isto é, você não pode recuar. Você não pode recuar. Se você não está conseguindo, se você está andando sozinho, se você está sentindo um fardo muito pesado, querido, procure alguém. Alguém que vá te entender. Procure alguém do teu nível para mais. Do teu nível para mais. Que para entender um pastor, querido, só um outro pastor. Né? A ovelha não vai entender o seu pastor. O membro da igreja não vai entender o seu pastor. Então, se de repente você está passando por alguns momentos que está uma interrogação aí, você não consegue descrever os momentos que você está vivendo, procure ajuda, né? Procure ajuda, né? E certamente Deus vai te abençoar. Nem sempre a gente tem razão, não é verdade? Nem sempre a gente tem razão. Muitas vezes nós batemos no martelo e declaramos, não, eu estou certo. E basta um pouquinho de reflexão e você já logo vai acender a luzinha no painel e você vai perceber que você não está certo. Você bateu o martelo e essa batida do martelo foi de forma injusta. Então surge aí a grande oportunidade de conserto, a grande oportunidade de consertar. Quantas coisas, né? A gente, como eu sempre falo, eu tenho 41 anos de vida com Deus, né? Então, muitas vezes no ministério, os pastores parecem que são juízes, os pastores parecem que são reis, né? É comum, nós vemos pastores que se não tiver uma roupa de marca, ele não sobe no altar. Né? Encontramos ministério aí que se não tiver uma gravata no pescoço, não pode pregar o evangelho. Né? Se não tiver um bom anel no dedo, não pode pregar o evangelho. Né? Se não tiver um sapato da última geração, não vai poder pregar o evangelho. Se não tiver a roupa da hora, o top, né? Se não for uma marca de ponta, ela não pode subir no altar. Não é? Tem pastores que de repente são como artistas. Lá atrás do púlpito tem uma portinha. Pregaram e saíram por lá para não se contaminar com os irmãos. Né, queridos? Pastor é servo. Se tem alguém numa igreja que tem sobre si o peso da responsabilidade maior na questão de servir, é o pastor. Porque Jesus, quando você estava ali com os seus discípulos e perguntou para eles, quem é o que serve? É o que está à mesa? Quem é o maior? É o que está à mesa ou o que serve? Então Jesus, sendo o maior, ele estava ali para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele era o maior servo. Ele veio para servir tanto que
tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Se hoje nós somos pastores e somos chamados por Deus para realizar sua obra, querido, isto é muito mais do que ser um presidente da República. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Estamos muito além de um país, de uma autoridade de um país. Nós somos representantes, embaixadores, nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então isso é um privilégio. Quem somos nós para servir a Deus? Mas Ele se agradou em nos chamar. Então, nossa vida é servir. Não é ser servido. Não é? Nossa vida é servir. Nunca podemos ver o Evangelho como um cabide de emprego. Nunca podemos ver uma liderança pensando em ganhar dinheiro. Tudo necessário. Precisamos comer, beber, pagar impostos, enfim, sustentar nossa família, abastecer o carro, enfim, precisamos de tudo isso. Mas isso é o necessário. E mais do que o necessário, nós não precisamos. Né? Você não vai além do necessário. É só o necessário que nós precisamos para viver. Então, não é... Como é que está o nosso ministério com relação à igreja? Estamos servindo aos irmãos? Estamos servindo a liderança como pastores? Estamos cuidando da nossa liderança, dos nossos liderados, daqueles que estão produzindo, daqueles que são os obreiros, aqueles que estão servindo junto com você, que estão ajudando na obra de Deus. Você tem se importado com a alimentação espiritual deles? Ou você tem só orado por eles? Você tem convivido? Você tem chegado perto? Você tem orado junto? Ou de repente você está cobrando? Né? Caímos nessa asneira às vezes, né, de achar melhor cobrar. Mas não se ata a boca do boi que lavra. Não se ata a boca do boi que lavra. Não é? Ele precisa ser nutrido. Então, amados, pessoas difíceis nos ajudam a explorar também a nossa capacidade. Não só as pessoas difíceis, mas também as situações. Não é? Quantas pessoas nesse período de pandemia, preste bem atenção, quantas pessoas, muitas pessoas nesse tempo de pandemia, a empresa fechou a porta, o salário estancou, não tem como ganhar dinheiro, não tem como pagar a luz, a água, como sustentar a família, mas tem que gerar dinheiro. Quantas pessoas estão explorando a sua capacidade? Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que nesse período passou a fazer alguma coisa que nunca fez para ganhar o seu salário, para ganhar dinheiro, para sustentar a sua casa, para pagar as suas contas. Então, se não acontecesse essa pandemia, você estaria na mesmice. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nós que somos chamados com um decreto, com um propósito de Deus, Deus nos leva pelos caminhos diante das situações para moldar a nossa vida, para nos alinhar na sua boa, agradável e perfeita vontade. É dessa forma, Deus está no comando. Não é Deus está no comando. Não se sinta de repente acusado, não se sinta aí, não é? Pelos cantos. Não, eu creio sem sombra de dúvida que estou aqui para compartilhar as experiências que Deus tem me permitido ter para enriquecer a tua vida, né? Todavia, né, não estou aqui só para transmitir uma mensagem através das redes sociais, mas também estou à disposição para ajudar a quem quiser e precisar de ajuda. Estamos aí para caminhar junto como igreja. Estamos para caminhar juntos como igreja, né? Então, se precisar de um ombro, de uma mão estendida, de um pouco de experiência, o que eu tenho, eu certamente vou dividir com você para te ver feliz, para ver o teu ministério romper e você cumprir o teu chamado e agradar ao Pai
e fazer com que o nome dele seja glorificado e seja ele exaltado pela tua vida como um instrumento afinado para que, como um instrumento afinado ao ser tangido, ele emita o som perfeito. Assim, o que fluir de você seja como o som de um instrumento afinado, e que o teu trabalho, a graça que Deus te deu, se renove em ti e faça com que você glorifique o nome do Senhor. Que a tua vida seja, e o teu ministério seja como um cheiro suave que sobre as narinas de Deus, e que Deus aspira como um bom perfume. Este é o meu coração, é a minha intenção estar aqui falando todas as sextas-feiras para enriquecer o teu ministério. Então, amados, exploramos a nossa capacidade quando nós nos deparamos com pessoas difíceis. Não é porque Deus sempre olha para o futuro, isto é, Deus nos empurra para obras maiores, não é verdade? Deus nos empurra para obras maiores. Teve um tempo, o que a gente aprende primeiro no reino de Deus? A gente se converte a Jesus e a gente aprende a ganhar almas. A gente ganha alma para Jesus, leva para a igreja e empurra para o pastor. Não é isso? Não é? Isso é bom demais. Estou ganhando almas, estou contribuindo para o reino de Deus, para o crescimento da igreja. Amém? Glória a Deus. Mas chega um momento, amados, que nós passamos a entender que o nosso nível de entendimento tem que chegar não só a ganhar pessoas para Jesus, mas também de restaurá-la e formar lideranças. Que a nossa vida não apenas seja uma vida para ganhar almas e trazer para a igreja, mas que a gente cuide daquela pessoa e que nós levemos elas a subirem a escada ministerial e chegar a ser um líder maior do que a gente. Que nós possamos em cada pessoa deixar um legado para a próxima geração. Então a nossa capacidade ela é explorada quando nós passamos por momentos difíceis. Entendeu? Aprender, seja ensinável. Lembra que na sexta-feira passada que nós falamos aqui sobre o coração ensinável. O líder, o pastor, seja lá quem for o nível de liderança que uma pessoa ocupe, ela tem que ter um coração ensinável. Então, sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então, aprender a explorar nossa capacidade diante dos reveses da vida. Glória a Deus. Jesus é o nosso modelo. Há momentos que a gente tem que perguntar: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Como eu faria? Olha, queridos, não são poucas as vezes que quando nós perguntamos para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor faria no meu lugar? O que o Senhor faria no meu lugar? Toda vez que nós oramos e perguntamos isso para o Senhor, certamente, amados, aquilo que nós estávamos pensando em fazer, nós deixamos de fazer, porque o Senhor nos dá uma outra direção. Então, como Jesus faria no meu lugar? Aprendemos cada dia, né? Estamos encerrando, aprendemos cada dia, esteja pronto para aprender, seu ministério vai romper, né? Com certeza, procure, né, se examinar e certamente o Senhor vai te conduzir numa nova caminhada. Há pessoas difíceis, não é? Você pode ser eu posso ser uma pessoa difícil para alguém ou para muitas pessoas. E lembre de uma coisa: as pessoas difíceis que marcaram a tua vida, nunca mais na tua vida você vai esquecer delas. Porque você vai ver aquela pessoa e você vai se lembrar: eu mudei nesta área por causa daquela pessoa. Eu deixei de ser assim por causa daquela pessoa. Eu aprendi a falar diferente por causa daquela pessoa. Porque por qualquer palavrinha
um pouquinho fora de um tom, eu já perdia o amigo. Então eu passei a ter uma brandura no falar, por causa daquela pessoa que se ofendia por qualquer coisa. Então, quando você lembra de uma pessoa difícil, você sempre vai lembrar do que aprendeu com ela. Isso é muito bom. Eu estou falando para você aqui e estou pensando em muitas pessoas aqui, exatamente isso. Pessoas com quem convivi, não é? Pessoas de difícil relacionamento, e lembro muito bem, de forma muito clara, o que aprendi com essas pessoas, o que elas me levaram a mudar. Eu tive que mudar. Talvez as pessoas difíceis nunca mais elas vão mudar o seu jeito de ser, mas Deus a usou para te fazer mudar. Ok, amados? Então, não fuja das pessoas difíceis. Elas são difíceis, não são? Mas não fuja delas. Elas te ensinam a explorar a tua capacidade. Deus criou todos. Deus não errou quando te fez. Deus não errou quando me fez. Deus é perfeito na sua criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele disse, e eis que era bom. Quando Deus também criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus fez o homem perfeito. Tudo que Deus criou, Deus não errou. Deus não deixou nada para fazer depois. Ele fez e fez o homem dotado de capacidade. Você tem capacidade. Você é uma pessoa muito especial no reino de Deus. Você fará falta se você não estiver no seu lugar. Alguém sentirá a tua falta. Então exercite a tua fé, não fuja das pessoas difíceis, conviva com elas, aquiete o seu coração, procure analisá-las e analisar a si próprio, mude em áreas que precisam ser mudadas, porque quando alguma coisa acontece, você sempre deve ter aquele pensamento, o que Deus está querendo me ensinar? O que Deus está querendo me ensinar? Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Ok, amado? Deixo esta palavra com você. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar sobre ti a porção da graça de Deus, que Deus liberou para esse momento em que você está nos escutando. Que o Espírito Santo de Deus se apodere de ti. Que o amor de Deus te envolva no seu manto. Que a graça do Espírito Santo te leve a desenvolver uma capacidade ainda maior da que você tem. E que o Senhor te tome pela mão direita. E te diz, não temas, que eu te ajudo. Eu te abençoo, abençoo a tua casa, abençoo a tua família e abençoo o teu ministério. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados. Chegando ao final, sexta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser. E deixa aí o seu like aí, né? Deixa o seu joinha se você gostou, né? Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, clique no sininho, clique ali todas, né? Você vai receber as notificações e também compartilhe esse vídeo, nos ajude no evangelismo. Quem sabe quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra como essa, não é verdade? Então nos ajude. E também lá embaixo deixe seu comentário, escreva ali o que você achou, o que foi importante para você, se não foi, né? E isso vai nos ajudar bastante. Ok, amados? Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, grandemente. Aqui é o pastor Natalino Moreira, da igreja Rio da Vida. Estamos aqui em Pelotas, no Fragata, em 2 igrejas, mais uma igreja em Canguçu, e nossa igreja é uma igreja em células, e trabalhamos na formação de liderança. Que o Senhor te abençoe, e até sexta que vem, se Deus quiser. Fique na paz e que o Senhor te prospere.